Bem-vindos às entrevistas Prisma. Recolher diferentes perspectivas de especialistas de diversas áreas do conhecimento e ouvirmos experiências de vida que nos possam ajudar a compreender e a navegar os tempos em que vivemos. Hoje temos o prazer de ter connosco o Jorge Gonçalves. Jorge Gonçalves é doutorado em Economia pela Universidade Técnica de Berlim, é mestre em Economia do Desenvolvimento, também pela HTW em Berlim, e é licenciado em Economia pela Universidade Nova de Lisboa. É um dos fundadores da Cooperativa Integral Minga em 2015, em Montemoro Novo, sendo atualmente o seu presidente, e trabalhou em projetos de desenvolvimento rural na Índia, em saúde pública e microcrédito, na Tailândia, também na Indonésia, isto entre 2006 e 2008, e foi coordenador entre 2013 e 2019 de estudos de impacto na área das energias renováveis em vários países da América Latina e das Caraíbas. E isto tudo como consultor para a PTB, na Alemanha, e para o CEPAL, da ONU, desde 2010 até à atualidade. Está também envolvido na criação de uma moeda local para Montemoro Novo, através da associação Amor, fundada em 2018, e também é autor de 8 papers científicos, entre os quais um dos que será o mote para esta entrevista, que é intitulado O Ecossistema, Fatores Sanitários, Socioeconómicos e de Morbilidade como Condicionantes da Mortalidade por Covid-19. Olá Jorge, muito bom dia. Bom dia, prazer, obrigado. Agradeço desde já teres aceito este convite e há certamente aqui muito para falar, não só sobre o teu paper, mas o teu último paper, mas também, obviamente, sobre questões económicas, na qual se enquadra também a tua área de investigação. E para começar, também há aqui uma questão que certamente muitas pessoas vão perguntar e poderão questionar acerca do autor do paper, não é? Que é, dada a tua área de investigação ser a economia, como é que surgiu este teu interesse pela saúde e, no fundo, que deu origem a esta investigação, este trabalho que é mais multidisciplinar, não é? Uhum. Bom, na altura, quando acabei a faculdade, a licenciatura, e estive na Índia a trabalhar, pronto, daí a primeira coisa que fiz foi ligada à hipertensão e saúde comunitária, na área das campanhas de prevenção do HIV. E sempre tive o interesse nas áreas de saúde. O meu pai também está ligado, é médico, está ligado à saúde e sempre foi uma coisa que me interessou. Já li Hipócrates, tenho interesse na área da saúde. Neste caso em específico, pronto, era um bocado trazer uma análise estatística com base em conhecimento epidemiológico. Portanto, quem constrói o conhecimento são, obviamente, e as especulações sobre o que é que afeta a mortalidade são os epidemiologistas, são os médicos, que têm uma indicação de potenciais fatores que aumentam ou diminuem a mortalidade. Neste caso, a contribuição foi estatística, no sentido de tentar perceber, de facto, quais são os fatores determinantes e quais são as políticas que mais se adequam. Pronto, a minha área de estudos de impacto vem exatamente nessa lógica, que é perceber, quando a gente faz uma política, ela tem ou não tem resultado, o que é que resulta melhor, tendo em conta os objetivos pretendidos e os custos que elas envolvem, e é nesse sentido que tento dar a minha contribuição. Isso é bastante interessante e talvez possas também explicar e em mais detalhe também como é que a questão, a saúde e a saúde pública afeta a economia e a economia também afeta a saúde pública, não é? E vice-versa. Portanto, há aqui uma dinâmica entre as duas, não é? Certo. Primeiro, não há saúde, não há sistema de saúde público ou universal ou acessível às pessoas se não houver uma economia, não é? Essa é a primeira coisa. Se todos nós estivermos só a trabalhar para alimentarmos-nos e não há recursos para pagar médicos, máquinas, infraestruturas, a educação das pessoas, etc., não vai haver sistema de saúde. Isto é uma coisa óbvia, ou seja, a sociedade tem que pôr de parte alguns dos seus recursos, através de recolha de impostos, etc., para poder financiar atividades que não têm objetivo económico,
mas sim potenciar o bem-estar da população no que diz respeito à sua saúde física e mental. E, portanto, a economia, não existe um sistema de saúde sem economia, por muito que a gente queira imaginar, e pode existir é só as pessoas a tratarem-se a si mesmas, mas um sistema de saúde público e universal precisa de uma economia. E a economia precisa de pessoas saudáveis para... Mas a economia não é nada, a economia em si mesma não é nada. O que interessa, obviamente, é o bem-estar das pessoas, e a economia refere-se à utilização dos recursos e como é que eles estão distribuídos e como é que eles são organizados para atingir aquilo que são os objetivos sociais de uma determinada sociedade, país, comunidade, etc. Portanto, a economia por si só não é um fim. O PIB por si só não é um fim. O que é um fim é o bem-estar e o desenvolvimento sociocultural e económico, o desenvolvimento das comunidades e a capacidade das pessoas de atingirem os seus objetivos na vida e serem felizes e terem casa e terem filhos se assim pretenderem, por aí fora. E isso também é uma perspectiva também bastante interessante. Relativamente ao estudo que foi publicado no Journal of Advances in Medicine and Medical Research, foi desenvolvido unicamente por si? Sim, com um grande apoio do meu pai, como disse, é médico e que foi sempre fazendo a revisão e apontando questões, e com o apoio de outro amigo que também é doutorado em Economia, mais especializado em Estatística. E só fazer aqui uma ponte, né? A epidemiologia é feita com uma combinação entre médicos e economistas, ou pessoas ligadas à estatística, matemática, etc. Okay. Porque não é só feito de médicos, portanto, é uma combinação de conhecimentos, exatamente porque a epidemiologia debruça-se sobre questões que afetam a comunidade. E, portanto, nesse sentido, para entender os impactos de uma epidemia, estamos a ir mais além do que o impacto clínico de uma doença A, B ou C. Aqui estamos a falar de como é que a sociedade se depara perante uma epidemia, neste caso relacionada ao vírus SARS-2. Bem, portanto, há aqui toda uma dinâmica, uma interligação de fatores, de uma correlação entre fatores que é a base da epidemiologia, mas que no fundo tem muita ligação com outras áreas do conhecimento, não é? Porque há aqui impactos mútuos, impactos entre várias atividades e várias áreas de atividade. Também sabemos que isto é um ponto importante que convém esclarecer. Sabemos que em ciência, haver uma correlação não é propriamente um sinónimo que haja uma causalidade, não é? Isto é um daqueles chavões que se usa muito em ciência, não é? E que também é de facto muito importante ter sempre em mente. No estudo que fizeste, existem inúmeras correlações de fatores que passam despercebidas, se calhar ao olhar mais desatento, não é? A partir de que ponto é correto afirmar que todas essas relações implicam uma causalidade, ou poderão ter uma causalidade? Pronto, esse é o ponto mais importante da ciência, é distinguir correlação de causalidade. A primeira coisa que se pode fazer é exatamente estabelecer relações estatísticas entre duas variáveis. Mas nós podemos que uma causa a outra, ou A causa B ou B causa A. Portanto, ambas, não há nada na natureza que nos diga que uma está verdadeira e a outra falsa. Portanto, a interpretação, pois entra a parte da interpretação daquilo que são os fenómenos, neste caso ligados à saúde. E, portanto, a causalidade, no fundo, tem que ser inferida com base naquilo que é a literatura ou com base naquilo que já se sabe. E, portanto, o que eu tentei pegar foi naqueles fatores que a epidemiologia já vê como fatores afetantes, neste caso da mortalidade ligada a um vírus que afeta o sistema respiratório, e não deixa, e lá está, e reforçar isto, nenhum artigo e nenhuma ciência é sobre uma verdade absoluta. É sobre interpretações sobre o que nos está a passar à nossa volta, e nós recolhemos dados que são indicadores, todos os cientistas de todas as áreas, que fazem para estabelecer
uma relação de correlação e a especulação sobre a sua causalidade, também são baseados em indicadores que são construídos por humanos e não estão na natureza por si mesma. Por isso, toda a ciência, toda a construção que faremos é tudo alvo de debate e discussão, e não há verdades absolutas porque não há nenhuma natureza intrínseca a nenhuma unidade de medição. Portanto, pronto, não entrando em muitos detalhes, portanto, tudo o que existe e tudo que a gente puder cá fora tem que ser alvo de escrutínio, de análise e de crítica portanto, de perceber se aquilo que está a ser visto tem as bases metodológicas corretas para podermos distinguir fatores, efeitos de fatores, porque aqui é muito importante num indicador não trazer efeito de outros indicadores, pronto, e está sempre aberto, obviamente, quanto melhor for fundamentada a relação de causalidade, menor haverá questionamento sobre a validade do estudo, não tornando verdade absoluta, porque estamos sempre a evoluir e a encontrar novos conhecimentos e ideias. Isso também é uma perspectiva muito importante que nem sempre é respeitada por diversos intervenientes. Na tua opinião, peço desculpa, posso tratar por tu, com certeza. Sim, claro que sim. Na tua opinião, quais são os limites ou o ponto a partir dos quais as medidas de proteção da saúde, não é, de saúde pública, têm um impacto que é irreversível na economia? E aquele ponto que tem estado muito em foco é qual é o ponto em que corremos o risco de causar mais danos do que aqueles que pretendemos prevenir. Bom, nada é realmente irreversível, mas certamente as consequências de curto prazo, há prós e contras das medidas que se tomam, né? E depois é uma questão de analisarmos aquilo. O que nós sabemos é o aumento do desemprego está associado ao aumento da prevalência de cancros. Isto tem a ver com vários fatores, quer psicológicos, quer até do acesso aos serviços de saúde. Também sabemos que o aumento de desemprego está relacionado a ataques cardíacos e problemas do foro do coração. Pronto, há uma série de estudos sobre isto, e porque tem a ver com o stress que a própria pessoa está porque não tem emprego, por aí fora. Pronto, isto constrói um padrão e aumenta alguns fatores não interessa agora os detalhes, mas basicamente nós sabemos que existe uma correlação entre o desemprego e uma série de doenças ou problemas de saúde mental, inclusive suicídios. Há vários estudos que mostram isto. Portanto, podemos analisar o que é que estamos a fazer, as consequências do que estamos a fazer à luz do aumento de desemprego e, com base em estudos anteriores, tentar perceber o que é que isso significa em termos de aumento de mortalidade e se as medidas que eventualmente diminuem a mortalidade, e aqui também é discutível, se de facto a diminuição de mortalidade por Covid realmente, ou pela Covid, compensam o aumento da mortalidade nas outras doenças causadas pelo aumento do desemprego. E, portanto, isto são opções que as sociedades têm que tomar, e de uma forma muito fria, que eu penso que é que falta mais aqui nestes debates todos. Parece que há muita pouca frieza, porque isto afeta uma coisa muito importante, que é o medo da morte, e esse fenómeno que está no subconsciente das pessoas molda muito a tomada de decisões e traz muitas vezes irracionalidade à tomada de decisões, porque nós morremos de muitas coisas todos os dias. Em Portugal, como em todos os sítios, há uma série de fatores de mortalidade. Em Portugal morrem 300 a 350 pessoas por dia, de muitas causas, e portanto temos, apesar deste vírus ter obviamente a sua mortalidade, o medo que os mídias nos passam faz-nos incidir uma atenção muito grande sobre este vírus e esquecer toda a mortalidade que nós temos no nosso país pelos vários fatores, e faz com que a gente, por causa do medo, não tome as decisões mais racionais e mais calmas, e não permite tanto que o debate seja sobre coisas concretas e mais sobre mais irracional, com muita base de subjetividade e de emoção, que todos somos afetados, eu inclusive, obviamente, estamos todos a ser afetados por isto. E sobretudo também esta polarização, não é? Existe alguma polarização de opiniões em virtude dessa carga emocional, porque as pessoas tornam-se tomam partidos,
deixam de levar-se pelas emoções, seja de um lado ou do outro, independentemente de quem, da posição que se esteja a defender. E é importante essa frieza, creio eu, que mencionas para chegar a uma conclusão, digamos, que seja mais à prova de erro, como disse Sim. com o nosso convidado anterior, o Tiago Mendes. Acho que um fator muito claro da confusão que temos e do medo que está a ser lançado para a população, andou-se a discutir não sei quanto tempo o papel dos assintomáticos. E depois veio-se a descobrir que afinal os assintomáticos não são assim tão os elementos de contágio. Agora, o que significa ser assintomático? Ser assintomático significa não ter tosse, não espirrar e não ter suores. Ora bem, a tosse e o espirrar são os veículos através dos quais os vírus que afetam as vias respiratórias têm a capacidade para passar para outro corpo. Portanto, alguém que não tosse, alguém que não espirra, a probabilidade de passar é obviamente baixa. Isto não é o primeiro coronavírus, é o oitavo. As gripes, o vírus que causa a gripe, o H1N1, também já é mais conhecido e são vírus relativamente próximos nas consequências. E, portanto, agora chegámos à grande conclusão que pessoas que não tossem, não espirram e que não suam, que o suor é outra maneira de passar, portanto, suam, têm febres, que são sinais de proteção do corpo, não passam, quer dizer, isto é óbvio, não é? Isto não é preciso haver um estudo para isto. Só porque nós andamos com tanto medo e as pessoas falam no assintomático, não sei o que é um assintomático, não percebem o que é um vírus e como é que ele se transmite. Epá, depois andamos nesta irracionalidade a tratar, pronto, a lidar com assintomáticos como fossem pessoas doentes ou altamente contagiosas quando não são, quando a gente é óbvio que não podem ser, e portanto isto é o ponto em que estamos, ou seja, é o medo, é os mídias que estão a passar isto às populações e as pessoas, dentro das informações que têm acesso tentam criar as suas interpretações do que está a passar à volta, mas não é nada fácil porque o barulho é muito grande. Sim, de facto há muito ruído, isso todos concordamos. Aqui outra questão também importante que muitas pessoas estão curiosas em saber, pelo menos a tua perspectiva depois deste estudo é em que medida as restrições que foram impostas à mobilidade reduziram ou aumentaram a mortalidade. Certo. Como a grande abordagem que houve agora nesta epidemia focou-se muito na questão da mobilidade. Neste momento não é tanto na mobilidade, estão uma série de outras políticas. Neste caso a máscara, etc. Agora tornou-se mais as políticas dominantes. Mas na altura, quando eu comecei a recolher dados, que foi a meio de março, quando se entrou no chamado lockdown, no confinamento e no fecho das escolas, foi recolher dados e sobre essa política que na altura era a política que estava a dominar, que era políticas de restrição de mobilidade. Sendo que as duas políticas de restrição de mobilidade mais importantes estavam a ser aplicadas. Uma era o fecho das relações de um território com os outros territórios, portanto, fecho, cancelar de aviões, fechar fronteiras por aí fora. Esta é uma política de mobilidade, portanto, evitar contactos com o exterior temporariamente. E a segunda medida é restringir a mobilidade de dentro da comunidade e, portanto, obrigar as pessoas a estar em casa ou fechar os negócios, fechar as escolas e, portanto, obrigar as pessoas a estarem mais em casa e restringir os acessos e a mobilidade. Portanto, as políticas que estavam a ser usadas nessa altura eram muito ligadas à mobilidade. E, portanto, aqui em termos de políticas, dos 4 tipos de fatores que fomos analisar, ou que fui analisar, o único que é políticas é relativamente à mobilidade e foram analisadas essas duas possibilidades. Fechar o país, com quarentenas ou mesmo suspendendo os voos de entrada, e as políticas de redução da mobilidade no espaço público. Portanto, fechar as lojas, portanto, e foram estes os 2 fatores que andei a procurar na lado das políticas, no caso da mobilidade. Sim. E em que medida é que essas restrições aumentaram ou diminuíram a mortalidade? Há diferenças? Pronto, é isso. Só fazer aqui um parênteses. Numa análise estatística com base econométrica, nós temos um fator, que é a variável dependente. Neste caso, eu considerei a mortalidade por milhão de habitantes. Na semana 3 à semana 7, após
o país entrar em medidas de mobilidade fortes, portanto, portanto, esta é a minha variável dependente. E depois, nas variáveis independentes, que é os fatores que a gente vai ver que se têm ou não impacto depois naquela variável dependente, pomos uma série de fatores de maneira a que não nos sejamos enganados por outros fatores que a gente não está a pensar. Portanto, por exemplo, se eu não incluir no modelo, por exemplo, outros fatores como o número de testes, não é? Por milhão de habitantes. Isto é um fator que não é um fator em si mesmo de aumentar ou diminuir a mortalidade, mas é um fator que me indica que pode haver um enviesamento na análise. Portanto, dizer que o modelo é um modelo com muitas variáveis a acontecer ao mesmo tempo, que é para conseguirmos perceber, de facto, a importância de cada uma delas. Portanto, aquilo que foi encontrado no que diz respeito à mobilidade foi que nas semanas a seguir ao início da epidemia do surto, foi que quem fechou as fronteiras ou obrigou os passageiros a quarentenas conseguiu reduzir a mortalidade nesse período de tempo. Ou seja, se houver um país que vem um vírus que considere grave e quer temporariamente proteger o seu serviço de saúde porque acha que vai estar em causa, fechar as fronteiras pode reduzir a mortalidade. E isto é um bocado lógico, não é? Se temos canais de contágio a vir de um lugar e se fecha uma zona, como agora aconteceu na Nova Zelândia e nas ilhas, isto é muito claro que a forma como eles conseguiram reduzir a mortalidade, mas isto é porque não está a entrar menos gente, há menos cadeias de entrada e, portanto, menos fluxo de entrada e, portanto, há de haver menos mortalidade nesse período de tempo. Agora, um país também não pode ficar fechado para sempre. Portanto, a da altura abre e o vírus vai acabar por entrar e os vírus vão entrar e vão ser disseminados pelas pessoas. Pronto, é o que um vírus faz e não há como evitar. É assim que as coisas são. Agora, pode-se atrasar um bocadinho o pico da mortalidade se fecharmos as fronteiras temporariamente. Se isso depois se a longo prazo faz alguma diferença ou não, isto é outra história. Acho que não. Pronto. Em relação à mobilidade em espaço público, aqui analisei a redução da mobilidade em, portanto, lojas e mercearias, restaurantes, portanto, através do indicador que é o Community Mobility do Google, que tem para uma série de países a evolução da mobilidade portanto, este ano em relação à média da mobilidade anterior. Pronto. E, portanto, aquilo que portanto, era a mobilidade em espaço público fechado. Pronto, transportes, comércio, etc. A conclusão a que se chegou, ou seja, estatisticamente, os países que reduziram mais a mobilidade tiveram mais mortalidade. E isto pode parecer mais ou menos contra-intuitivo, mas porque aos nossos olhos estamos a reduzir os contactos das pessoas. Ou seja, como estamos a reduzir os contactos entre as pessoas, deveríamos estar a conseguir reduzir a mortalidade. O problema que se levanta é e daí também qual é a estação do ano em que há mais mortalidade associada aos vírus que afetam as vias respiratórias, seja a gripe, seja vários tipos de coronavírus. Qual é a época? É o outono, inverno, início de primavera. E a questão é porquê? Porque é que é nesta época? E é nesta época, a razão principal pela qual é vista que é nesta época é porque as pessoas estão mais tempo em casa. E a razão pelas quais as pessoas estão mais tempo em casa, e que isso cria um problema, é que o contacto entre pessoas é mais longo e repetido entre as mesmas pessoas. E, portanto, quando alguém está infectado numa casa e tem um contacto repetido e longo com a mesma pessoa, vai passar uma carga viral superior à outra pessoa que não está infectada. Enquanto que se eu estiver a passar na rua e outra pessoa passa por mim e tem o vírus ou nos transportes, etc., e estamos poucos minutos um com o outro, se calhar vai-me passar um pouco da carga viral, o meu corpo vai tentar aprender a lidar com o vírus e vai se adaptar, mas como a carga é pequena, o corpo tem capacidade de se defender perante aquilo que está a entrar. Portanto, o ponto número 1, aquilo que a gente sabe sobre os vírus respiratórios é que no inverno o aumento do tempo em casa
faz aumentar a mortalidade do vírus. Pronto, este é o ponto número 1. Porque as pessoas estão mais tempo juntas. O ponto número 2 é outra razão pela qual no inverno há mais mortalidade associada a estes tipos de vírus, tem a ver com o facto do sistema imunitário estar mais fraco. E ele está mais fraco porque nós apanhamos menos sol no inverno, porque há menos sol no inverno, porque há menos horas de sol e o sol tem menos intensidade, e isso faz com que nós produzamos menos vitamina D, que é essencial para o desenvolvimento das nossas respostas imunitárias. E, portanto, o nosso corpo está mais fraco no inverno. E, portanto, a possibilidade de um vírus se tornar mais mortal, nomeadamente a uma pessoa que já esteja fragilizada no inverno, é maior. Se fecharmos as pessoas mais em casa e menos tempo na rua, as pessoas vão apanhar menos sol, vão produzir menos vitamina D e vão estar menos fortes. Este é o segundo fator através do qual o aumento do tempo em casa aumenta a mortalidade. E, por fim, o terceiro fator é as condições de transmissibilidade. As condições de transmissibilidade dos vírus deste género são potenciadas em espaço fechado, ausente da luz solar dos ultravioleta. Portanto, se nós fechamos outra vez as pessoas em casa e elas não estão na rua e no espaço aberto a conviver, estão fechadas em casa, estão no espaço ideal para o vírus ser transmitido. Estão sempre a tocar nos mesmos objetos, estão sempre num espaço em que os ditos aerossóis conseguem manter mais tempo, porque não estão expostos à luz solar. Pronto. E, portanto, estes três fatores aumentam a mortalidade dos vírus, em geral, deste género, e apesar da gente conseguir reduzir os contactos entre pessoas, estamos a aumentar a intensidade dos contactos. E, aliás, já está mais o CDC americano e outras instituições já viram que a maior parte dos contactos são em casa, entre pessoas, ou seja, a transmissão é maioritariamente em casa e necessita pelo menos 15 minutos de interação entre pessoas próximas umas das outras. E, portanto, esse momento acontece principalmente em casa, não é? Quando a gente entra e sai do café. Portanto, aquilo que fomos encontrar estatisticamente é que contra-intuitivamente, em vez de a redução da mobilidade no espaço público reduzir a mortalidade, afinal aumentou a mortalidade. Ou seja, contribuiu positivamente para reduzir os contactos entre pessoas, mas aumentou a carga viral quando ele é transmitido. Portanto, houve estes dois efeitos contraditórios e o mais forte foi, portanto, aquele do aumento da mortalidade. Portanto, foi mais ou menos isso que foi encontrado. Penso que já referiste alguns aspectos da pergunta que eu vou fazer a seguir, mas só para também ficar aqui mais claro. Quais são as correlações mais fortes com a mortalidade geral expostas pelo estudo? Não mortalidade específica da doença, mas mortalidade geral. Há alguma correlação? Geral, eu procurei especificamente a mortalidade sobre as pessoas que tinham Covid. Eu só procurei isto. Ok. As variáveis já agora, portanto, vários tipos de variáveis. Portanto, ecossistema quais são as condições do nosso ecossistema que aumentam a baixa mortalidade, neste caso poluição, temperatura, exposição a raios solares e latitude. São variáveis que eu fui analisar, em que a poluição mostrou-se sempre consistentemente importante no aumento de mortalidade. A poluição porquê? Por um lado, a poluição do ar aumenta o problema de doenças nas vias respiratórias e por essa via vais ter mais população que é suscetível a vírus que afeta as vias respiratórias. Portanto, a poluição foi um fator determinante. A temperatura média em março, que é o período de análise, que é quando começa o período de análise, também é um fator determinante. Os países que estavam mais quentes em março foram os que tiveram menos mortalidade em abril e maio. Os países que estavam mais frios nessa altura tiveram maior mortalidade, portanto foi outro fator que foi encontrado, e os raios violeta são exatamente o indicador no mesmo sentido. Um fator realmente determinante que eu encontrei, muito mais que todos, foi a questão da quantidade de pessoas que vivem em residências sénior. Ou seja, fui procurar os dados oficiais, pronto, aqui, pronto, só dar uma ressalva que eu analisei 42 países e 46 estados americanos, isto para o estudo geral, para a parte das residências séniores. Há menos informação sobre o país e, portanto, aqui tive que restringir a 64 países
países e Estados americanos sobre, portanto, quantas pessoas existem por milhão de habitantes que vivem em residências sénior. E aqui foi um fator muito forte, bastante determinante no aumento de mortalidade. Isto porquê? Porque se nós concentrarmos a população idosa com outra população idosa, ou basicamente, se concentrarmos as populações de risco a doenças do foro viral no mesmo espaço, assim que ela entra na residência de sénior, vai transmitir para um grupo muito grande de pessoas que são pessoas de risco. Se houver menos pessoas em residências séniores, a viver com a família, em meio intergeracional, ou se as residências forem mais pequenas, quando o vírus entra nessa residência, entra para uma residência muito mais pequena de pessoas e, portanto, não vai transmitir tão rapidamente a tantas pessoas. Portanto, aqui um fator determinante foi quantas pessoas vivem em residências séniores e, portanto, os países que têm mais gente a viver em residências sénior, mais mortalidade e de forma significativa observou. Assim, da mesma maneira que o país com idades medianas mais altas e países com maior porcentagem da população acima de 65 anos, portanto, claramente têm mais mortalidade. Isto tem tudo a ver com o sistema imunitário e capacidade de saúde das pessoas, que é uma coisa intuitiva. Da mesma forma que fui procurar quais são as doenças que na população poderão estar associadas a maior mortalidade. E procurei cancros no pulmão, hipertensão e diabetes, isto porque historicamente já está analisada essa relação e encontrei de facto que haver mais pessoas com cancros de pulmão, mais pessoas com diabetes, etc., vai aumentar a mortalidade nesses países. Portanto, e aí temos que olhar um bocado para a prevenção destas doenças, é preciso olhar um bocado para os hábitos, para a saúde, de uma forma mais alargada. Isto se as pessoas acharem que se deve fazer algo nesse sentido. Depois encontrei na questão há países que têm mais também voos per capita. Portanto, fui ver quantos voos per capita é que existe nos países e fui ver que os países que têm mais voos de avião têm mais mortalidade naquelas semanas a seguir. Isto tem a ver com o facto de terem mais rotas de contágio. E, portanto, foram assim as variáveis que fui procurar. Houve variáveis às quais eu não encontrei correlação, nem causalidade, ou pelo menos correlação. Por exemplo, o PIB per capita, a qualidade do sistema de saúde, o investimento per capita em saúde. Isto não encontrei nenhuma relação nem a latitude, não encontrei nenhuma relação com a mortalidade. Nos restantes fatores encontrei. Portanto, é isso. Fui testando muitos indicadores. Há outros indicadores que fui testando a meio e que não fui encontrando nenhum tipo de relação e fui abandonando e depois concentrei-me naqueles que faziam mais sentido. E isso é importante porque também para percebermos que há esta questão também dos mais séniores e das residências sénior e de estarem confinados no mesmo espaço, no fundo, a ideia que tu inferes sobre os dados que obtiveste é que o risco é maior em residências séniores do que se estiverem com as famílias, no fundo. Poderemos ter aqui essa... Estatisticamente, se concentrarmos a população de risco toda no mesmo sítio, pois, assim que ela entra nesse sítio, ela foi transmitida à população de risco de uma forma muito rápida. Depois, portanto, sim. E por outro lado, se estivermos na vida normal, e foi uma questão que se falou na altura, e por isso é que agora não se vão fechar as escolas, e aliás na altura já não se devia ter fechado as escolas, porque não era opinião médica em lado nenhum. Há mais que estudos sobre que não faz efeito nenhum fechar as escolas, é mais, pronto, é uma medida para as pessoas verem, mas de impacto não tens. Isto não é a primeira vez que estamos a estudar vírus, não é? Isto não é o primeiro vírus, não é a primeira pandemia, não é, pronto. Mas pronto, obviamente se a pessoa idosa está em casa e tem um contacto com o neto, tem um contacto com os filhos, mas é um contacto pontual ao longo do dia, é uma coisa. Agora, se fecharmos também toda a gente em casa e os netos que deviam estar na escola passam em casa o tempo todo, ou os filhos, ou as pessoas que não vão trabalhar, aí esse idoso vai passar a estar 24 horas ou 24 horas com essas pessoas e pronto, aí aumenta outra vez a capacidade. Portanto,
a carga viral em que é transmitida, que eu acho que é uma coisa que se fala muito pouco. Quando a gente fala da vacina, o que é que a gente está a falar? A gente está a falar de distribuir a carga viral de uma forma muito baixa, com algumas condicionantes, muitas vezes à vacina, de maneira a que não seja tão mortal, ou tenta-se encontrar alguma coisa ali, mas no fundo nós estamos a infectar a pessoa com uma infecção leve. Estamos a dar-lhe uma pequena carga viral por forma a que ela desenvolva uma resposta imunitária. Quando eu estou no autocarro, ou quando eu estou a passar na rua, ou quando eu estou no café e está alguém ao lado de mim infectado com um vírus de que afeta as vias respiratórias, seja o COVID-SARS-2, seja a gripe, seja o que for, eu vou ser novos tipos de gripe, porque a gripe está sempre a evoluir, não é? A gripe não é uma coisa estática. Por isso é que não há nenhuma vacina perfeita para a gripe e por isso é que por muitas vacinas que eles desenvolvam, continuam a morrer mais ou menos as mesmas pessoas todos os anos, pode ter reduzido um bocadinho, mas a mortalidade da gripe mantém-se acima dos 3.000 pessoas por ano. Por ano não é por ano, é em 4 meses. Portanto, o que acontece é, se nós tivermos realmente esse pouco tempo em contacto com o vírus, o corpo dá uma resposta imunitária, que não é eterna, porque o vírus está em evolução, todos os vírus estão em evolução, é uma estratégia de sobrevivência, não é? Senão não entram no hospedeiro e não se conseguem multiplicar. E pronto, e reforçar que os vírus não estão aqui para nos matar. Os vírus têm coisas más, que é quando encontram um hospedeiro fragilizado, uma pessoa que tem problemas de saúde, ele pode despoltar uma pneumonia e essa pneumonia pode levar à morte dessa pessoa. Mas, por outro lado, os vírus também nos fortalecem geneticamente. E é através dos vírus que nós fazemos a transmissão do nosso RNA, DNA a outras pessoas e que permite com que, na nossa interação, coletivamente vamos ficando mais fortes às várias doenças. Pronto, ou seja, os vírus transportam DNA e RNA de umas pessoas para as outras. E isso faz com que nós sejamos geneticamente mais fortes. É a mesma história que quando nós temos filhos, nós não, em geral diz-se que dois primos, dois irmãos não devem ter os filhos juntos. Porquê? Porque vai levar a uma menor diversidade genética do filho e isso pode levar a doenças. Os vírus promovem isto, promovem a nossa transmissão genética. Se nós fechássemos as pessoas em bolhas e as pessoas não interagissem de todo umas com as outras e não houvesse vírus a transmitir, se isso fosse possível, nós ficaríamos mais fracos e nós morreríamos mais. O nosso corpo está em interação com vírus constantes e, portanto, é preciso desmistificar esta coisa e os vírus não são maus nem têm o objetivo de nos matar. Eles passam a estratégia de sobrevivência deste tipo de vírus, há vários tipos de vírus, deste tipo de vírus é através das vias respiratórias, através do espirro e da tosse e do suor, passam de hospedeiro em hospedeiro para encontrar mais células para tentar se multiplicar e continuar o seu processo de vida numa lógica evolutiva normal, associada aos seres vivos, apesar dos vírus não serem considerados seres vivos da mesma lógica que os outros, porque não têm células. Mas pronto, por isso é preciso também um bocado desmistificar esta ideia e também isto tudo que se está a fazer à volta dos casos, não é? As pessoas têm vírus e vão ter que ter vírus. Isto a gente pode continuar a testar o resto das nossas vidas. As pessoas têm constantemente vírus. E os vírus entram e saem e às vezes provocam uma pequena tosse, outras vezes algo mais. Mas normalmente não provocam nada muito especial, a não ser quando a pessoa está muito afetada. E isto tudo também tem a ver com o facto de se ter confundido as pessoas com a taxa de mortalidade relativamente a este vírus, em que, especialmente no início deste discurso todo, a OMS veio lançar a taxa de mortalidade 3,4% no artigo que lançam dia 6 de março, da mortalidade. Eles não estavam a falar de mortalidade, estavam a falar de letalidade. Eles estavam a falar de quantos é que morrem dos casos diagnosticados. Não é? Em Portugal temos diagnosticados, agora não sei o último número, mas imaginemos 100 mil pessoas. Mas provavelmente em Portugal já houve 10% da população infectada, já houve 1 milhão de pessoas infectadas. E portanto, se nós formos dividir por 100 mil, temos um valor. Se formos dividir por 1 milhão, temos outro valor, que é 10 vezes inferior. E, portanto, aquilo que se assustou muito a população foi através de uma confusão estatística relativamente à taxa de mortalidade. E o que se vem encontrar agora é que, de facto, a taxa de mortalidade é idêntica a outros vírus, nomeadamente ao vírus da gripe, abaixo de 0,1%. E neste caso em específico, ao contrário dos vírus da gripe que causam a gripe,
este vírus não é muito grave em relação a pessoas mais novas. O vírus da gripe mata todos os anos crianças e adolescentes no mundo inteiro, no mundo ocidental. O vírus da gripe tem os vírus que vão causando o que a gente chama gripe, têm... é isso, consegue afetar muito mais pessoas do que, felizmente, esta Covid, ou o COV-SARS-2, que é o vírus que causa a Covid. E, portanto, se também formos olhar friamente para esses números, percebemos, então todos os anos não temos medo de um vírus que mata crianças e pessoas de várias gerações e que a mortalidade é idêntica. É capaz até de ser superior em relação a este coronavírus, até porque com o tempo a passar, estes vírus vão ficando cada vez mais fracos. Mesmo que estatisticamente se andem a testar tudo e mais alguém e pronto. Portanto, é preciso perceber e, portanto, afastar algumas ideias que foram lançadas e perceber que, na verdade, se um vírus não tem mais mortalidade que o vírus da gripe e se nós estamos habituados a lidar com o vírus da gripe, se calhar estamos aqui a fazer uma grande confusão à volta de uma coisa e se calhar muitas das medidas que estamos a fazer em vez de nos proteger, como era o que a gente pensou, vamos confinar toda a gente. Então, mas nós não sabemos quantas pessoas de facto já têm o vírus em Portugal quando fomos confinar as pessoas. Porque podemos ter 2 ou 3 casos diagnosticados ou 100, mas quantas pessoas de facto já têm o vírus? Não é? É a mesma história, é a mesma história da própria aplicação. Hoje há 1000 pessoas infectadas, diagnosticadas com, mas há 10 vezes mais pessoas sem, que não estão diagnosticadas, mas que têm. E, portanto, estar a tentar controlar 10% da população total que está infectada é a mesma coisa que não fazer nada, porque não estamos mesmo a fazer nada. E, portanto, isto são ideias que têm uma aparência de resolução, mas que às vezes fazem o contrário do que a gente pretende. E agora o que estamos a ver é na questão da máscara. Porque o que nós estamos a observar é que os países e seria um próximo estudo, que é analisar estatisticamente se a mortalidade é superior ou inferior nos países que estão a obrigar a utilização de máscara. E, portanto, o que nós estamos a observar é que, de facto, os países que estão a obrigar a utilização de máscara na via pública, em certos contextos, estão a aumentar a mortalidade por este vírus. Porquê? Porque estamos a prejudicar o sistema imunitário e o funcionamento das vias respiratórias. E, portanto, é isso. Acho que estes medos que nos foram passados estão-nos a levar a uma série de medidas avulso, que depois vamos ver, de facto, o que é que estão a fazer em termos epidemiológicos, em termos da sociedade como um todo. Estamos a resolver ou não estamos a resolver o problema? Não estamos. A Espanha não resolveu o problema por obrigar máscaras, não é? E por aí fora. Portanto, é isso. Acho que temos que desmistificar uma série de coisas para depois poder tentar entender quais são as políticas de facto que devemos fazer. E relativamente à mortalidade, há países em que estas correlações que tu falaste são mais evidentes? Não dá para fazer isso. Okay. Porque o que é que a gente faz? Temos uma bateria de indicadores, neste caso da 9, e cada país tem as suas características e não dá para comparar indicador a indicador, por exemplo, país a país. É difícil estar a dizer. É possível olhar, por exemplo, para a questão das pessoas em residências de séniores, e é fácil de ver que os países que estão no topo na Europa da mortalidade são exatamente os países com maior prevalência de pessoas a viver em residências sénior, não é? Para dar aqui um exemplo, os países com mais pessoas em residências sénior estão exatamente a Bélgica, a França, a Holanda, a Suíça, a Suécia, portanto, tudo países que estão no topo da mortalidade pelo Covid, enquanto que países que têm valores muito inferiores, tipo a Polónia, a Sérvia, a Roménia, etc., tinham, nesta altura em que eu analisei, portanto, isto não estou a falar dos dados hoje, estou a falar do que se passou em abril e maio, tiveram muito menos mortalidade. E estamos a falar de diferenças de um país ter 10 vezes menos pessoas em residências séniores. É este tipo de diferenças, são gigantes. Portugal tem muito poucas pessoas a viver em residências séniores em comparação com a Suécia, por exemplo. E, portanto, as análises são complexas, não dá para fazer país a país, é preciso ter muitos indicadores e perceber
qual é a sua influência individualizada, mas depois não dá para comparar país a país tão facilmente. E relativamente à degradação da situação económica, existem alguns estudos e casos, que se possam dizer estudos casos, não é? Anteriores, que se possa deduzir que a degradação da situação económica também impacta a mortalidade e também aumenta a mortalidade. Já nem vamos falar da qualidade de vida em geral, não é? Mas que isso certamente é óbvio para a maior parte das pessoas, que a degradação da situação económica tem um impacto na qualidade de vida, mas na mortalidade em si, podemos também relacionar isso para podermos também estimar os custos-benefícios, não é? Das medidas. Pois, é isso mesmo. Nós estamos preocupados com pessoas que morrem em Portugal em geral, não é? Com pessoas que morrem em Portugal de Covid em específico, ou da Covid em específico, não é? Portanto, temos que analisar se vai ou não causar mais mortalidade noutras doenças e o que é que isso significa. Portanto, há dois fatores, normalmente, que a crise económica está associada a maior mortalidade. O primeiro, já falámos mais um bocado, que é relativamente ao stress emocional de estar-se desempregado e não ter perspectiva de vida, dificuldade de pagar a renda, manter a família, e todo esse stress cria uma pessoa que leva à criação de cancros e ataques cardíacos e por aí fora, como falámos há pouco. Isso está bastante demonstrado, há muitos estudos que apontam para isso. A segunda parte é, quanto mais desemprego há no país, também já falámos sobre isso, menos dinheiro há na economia para pagar um sistema de saúde. E, portanto, nem há um sistema de saúde público tão forte porque o Estado não apanha tantos impostos, nem as pessoas têm rendimentos para ir ao privado porque não têm rendimentos para ir ao privado. E, portanto, a partir do momento que a população tem menos acesso aos cuidados de saúde e os cuidados de saúde têm menos qualidade, obviamente que a mortalidade vai aumentar. Pronto. E, portanto, por estas duas vias, encontramos claramente um problema. Ou um problema não. Temos claramente um impacto negativo na mortalidade vindo pela crise económica. E o terceiro, que neste caso é por este caso da forma como está a ser gerido, que é está a morrer muita gente porque não tem acesso a cuidado de saúde, né? Então, se nós falarmos então com o INEM, pessoas do INEM, neste momento eles quando chegam a casa a pessoa já morreu. O meu pai diz que muita gente, colegas dele, que antigamente ainda chegavam a tempo de fazer um salvamento, neste momento a pessoa já só telefona para as urgências quando já está numa fase muito má. Quando falamos de ataques cardíacos, a urgência é imediata. Quando falamos de cancros, o tratamento e os testes, etc., tem que ser imediato, não é? São doenças que dependem, ou condições clínicas que dependem de uma intervenção rápida. E aquilo que estamos a fazer é assustar as pessoas de não irem aos hospitais com doenças muito mais sérias que a Covid e que matam pessoas de muitas gerações e até com saúdes robustas. E, portanto, neste caso em concreto, e estatisticamente já vimos que houve um aumento de mortalidade, ou pelo menos já vimos, não é que seja uma certeza absoluta, mas o que se tem observado é que há um excesso de mortalidade não Covid à volta de 6 mil pessoas num período apenas de 6 meses, e portanto, que é o triplo das mortes por Covid. E portanto, neste momento temos um terceiro fator que antes não era considerado. É que este é o fator, e isto está mais que discutido, e era óbvio que quando há uma queda de mais de metade de idas às urgências em março e abril, e as pessoas não se ficarem assustadas com o que está a passar e não perceber que estão pessoas a ter ataques cardíacos em casa e a não tratar a diabetes corretamente e por aí fora, que isto ia correr mal, né? Isto não há milagres. O que me custa perceber é as pessoas não perceberem, especialmente pessoas que passam as vidas nas universidades e aí nas televisões, a dificuldade de antecipar coisas que são óbvias. E isto acho que diz muito da nossa ciência, na verdade, isto tudo que está a passar. Não que eu seja superior na ciência ou isto ou aquilo, mas na falta de frieza de analisarmos as coisas e de percebermos que há uma coisa que é o presente, há o futuro, há a doença A, mas existem 10 mil outras doenças. Neste país morrem 110 mil pessoas por ano. É preciso olhar para tudo e faz um bocado de confusão pessoas que tenham estudos e responsabilidades em universidades não tenham outra capacidade de análise, pelo menos mais fria. Não que tenham que chegar às minhas conclusões, mas que pelo menos tenham uma abordagem um bocado mais holística e que percebam que o mundo e a saúde das pessoas é algo mais abrangente. E essa também é uma questão importante, essa questão
essa questão holística, não é? Desse pensamento que é um pouco estanque, que nos impede de ver a realidade também. O pensamento compartimentalizado, aliás, peço desculpa, o pensamento compartimentalizado que nos impede de interligar pontos. E uma coisa que eu reparei, de facto, no teu paper, que é uma coisa que posso estar errado, mas não é uma coisa também, não me parece que seja uma coisa muito comum em ciência atualmente, ter trabalhos de investigação que interliguem tantos pontos e tantas variáveis. Mas isto pode ser também um problema, não é? Esta compartimentalização, o virologista só vê virologia, o epidemiologista só vê epidemiologia, o economista só vê economia. Sim. É um problema e toda a nossa ciência ocidental está limitada por causa disso, tomamos más decisões por causa disto, constantemente em todas as áreas e fazemos más análise constantemente. Porque só entendemos coisas fáceis de entender neste momento. O vírus transmite-se pelas vias respiratórias, põe máscara. Pronto. Mesmo que piore a saúde da pessoa, mesmo que piore as vias respiratórias, por aí fora. O vírus pode ser transmitido, não sei o quê, põe álcool nas mãos toda a hora, mesmo que isto destrua o teu microbiota, mesmo que isto vá-te levar a uma série de doenças, porque estás a reduzir a tua vida bacterial no teu corpo. O vírus passa entre pessoas e estão a fechá-las em casa. Mesmo que seja em casa o lugar onde elas transmitem mais, etc. Portanto, isto é no caso dos vírus, estamos a ver claramente essa compartimentalização do conhecimento faz com que a gente não consiga fazer mais que uma frase de causa e efeito, limitada na capacidade de perceber a complexidade das coisas, o que é um vírus, o que é que implica, o que é a mortalidade, etc, etc, etc. E, portanto, estamos só conseguimos trabalhar com duas variáveis, parece, no Ocidente, e falo no Ocidente porque a minha parte é mais na Alemanha, mas pronto, aqui também, e é a mesma coisa, o pensamento e isso vê-se noutras coisas, a questão toda do clima e tudo que se fala do clima, que é tão complexo e de facto está-nos a afetar a forma como estamos a gerir o nosso ecossistema, mas parece que na sociedade ocidental também só há uma coisa chamada CO2, e que o CO2 é o mal de tudo, e desflorestar não é, e que contaminar os rios não é, e que fazer barragens como estão a ser feitas não é, e por aí fora. E, portanto, e que há falta de areia nas águas e que o mar entra, então foi o CO2 que aumentou o mar e não foi as barragens que impediu a areia de chegar à costa e fazer as dunas. Portanto, estamos num ponto de ignorância, peço desculpa, mas a verdade é que não estamos, a ciência atualmente tem realmente lacunas e não está a responder aos problemas das populações, e faço meia culpa porque sou parte do meio científico, porque acho que estamos a ser extremamente incapazes de dar boas respostas a populações. O meio académico não está a ser capaz. Não sei se tem a ver com o processo através do qual as pessoas chegam a certas posições, não sei se tem a ver com a forma como o conhecimento é feito, mas que há um problema grave e essa compartimentalização que foi promovida no Ocidente na forma de pensamento claramente não vai ajudar. E na saúde, então, que vale tanto dinheiro para as farmacêuticas e para certos senhores que andam aí, obviamente que não interessa falar das práticas de saúde, se comemos bem, se fazemos exercício, se estamos felizes, estamos a conviver uns com os outros e estamos positivos sobre o futuro e da importância disso para estarmos bem de saúde. Não interessa falar da alimentação, não interessa. O que interessa é encontrar um medicamento que vai valer não sei quanto. E, portanto, quem está nas universidades, e eu próprio já estive nesta situação, nós somos pagos por agentes concretos, sejam privados, sejam públicos, para produzir certo tipo de conhecimento. Pronto, isto é a estrutura que existe, né? Hoje em dia, fazer um doutoramento, etc., são pagos muitas vezes por privados e, portanto, os resultados estão comprados. Eu trabalhei numa universidade de standards e era assim. A Microsoft pagava ao rapaz que dava o estudo sobre os standards na informática, as farmacêuticas pagavam aos que desenvolviam estudos sobre o impacto das patentes no PIB. Nós sabemos que a independência depois fica um bocado na gaveta. E o que interessa depois é o investigador safar-se, porque tem uma vida, tem uma família, tem contas para pagar, tem uma vida para fazer e fica demasiado sujeito ao interesse económico. E a investigação neste momento no Ocidente, na Europa, principalmente, está completamente nas mãos dos interesses privados e depois temos as conclusões que temos. Agradeço essa tua perspectiva.
Jorge, é certamente muito enriquecedora, né? Porque a complexidade é de facto muita, e eu acho que não se podem tomar, eu acho que a conclusão que podemos aqui tirar também é que não se podem tomar decisões, sobretudo decisões emocionais, sem haver um debate, sem essa emoção e sem um debate baseado na razão, e entre todos os intervenientes, mesmo que tenham também opiniões opostas, opiniões diferentes, e para chegar, lá está aquela famosa expressão que o nosso convidado anterior criou, que é uma ação, uma linha de ação, ou medidas que sejam à prova de erro humano, não é? Só através do debate é que podemos lá chegar. Há aqui uma questão que eu também queria aflorar contigo rapidamente, mas é importante, que é a questão da economia e das medidas de revitalização económica, nomeadamente a injeção de grandes quantidades de dinheiro de formas diferentes, porque na Europa foi feito de forma diferente dos Estados Unidos, porque na Europa cada país não tem soberania, a maior parte dos países não tem soberania monetária, não é? E nos Estados Unidos ainda existe isso. Portanto, houve medidas de revitalização económica diferentes, mas aquilo que pode, pelo menos eu queria te questionar é, as medidas são suficientes, não vão ser suficientes, vieram tarde demais, a situação económica poderia ter sido evitada, por exemplo, se esta injeção, esta hidratação da economia, através da injeção de dinheiro, se tivesse sido feita logo e não desfasada no tempo, como foi, não é? Para evitar que a retração dos agentes económicos. O que é que aconteceu aqui? Assim, as pessoas têm um bocado a ilusão que o dinheiro imprime-se e que ele acontece assim e que resolve-se tudo com imprimir dinheiro. E eu lembro perfeitamente quando houve esta coisa de confinamento, eu perguntei, mas como é que é depois? Como é que a gente tem sistema de saúde? Eu não sei como é que explica-me lá. Mas imprime-se dinheiro. Eu perguntei, então, mas agora uns podem fechar os seus países e imprimir dinheiro, enquanto que os outros andam a trabalhar e a gente fica igual aos outros. Aparentemente, não. O dinheiro não se imprime assim e não se resolve o problema a imprimir dinheiro. Essa é a primeira questão. A segunda é, não parece também que seja o problema estrutural de Portugal como sociedade, neste caso falando de Portugal, não é o dinheiro. O dinheiro é uma face do sistema económico e representa algumas coisas desse sistema económico e social. O grande problema que eu acho que afeta as populações e agora vai afetar gravemente a nossa população é num país que não tem qualquer tipo de política de habitação, porque os outros países têm, muitos têm, não todos, mas a Holanda, a Bélgica, a Áustria, por aí fora, têm políticas públicas de habitação fortíssimas. E 30% da habitação é oferecida pelo Estado por aí fora. Em Portugal não é 1%. E, portanto, o que acontece é, nós estamos completamente entregues, cada um a si mesmo e às suas famílias, na sua capacidade de um dia ter uma casa para si mesmo. E quem paga uma renda e tem um trabalho precário, sabe o que custa pagar uma renda. Da mesma forma que quem tem uma casa onde possa viver sem pagar uma renda, sabe o alívio que isso é. Eu sou uma pessoa que há muitos anos falo da questão do direito à habitação e de como ele, não tanto de ser tratado, cria constantemente sistemas desiguais e desequilíbrios sociais e leva constantemente pessoas à pobreza. Eu sou completamente a favor da propriedade privada, isso fica muito claro. Acho que cada um tem o direito de comprar as suas casas, vender, fazer o seu negócio sem problema nenhum. Agora, temos que criar mecanismos através dos quais as pessoas possam ter acesso à habitação. Isto não significa o Estado pôr o dinheiro para construir as casas, mas criar as condições através das quais... Que Portugal já teve exemplos destes anos 70 com as cooperativas de habitação, com uma série de projetos que houve, até porque Portugal não tinha habitação suficiente para toda a gente depois do 25 de Abril, com os retornados e por aí fora. E não havia habitação de qualidade em Portugal e desenvolveu-se uma série de políticas. Foram abandonadas nos anos 90. E neste momento uma pessoa tem dinheiro para pedir um empréstimo ou salários, etc., ou está completamente entregue. O que acontece? Quando existe uma crise, quando existe um boom económico, não se sente assim tanto. Porque as pessoas têm dinheiro, têm salários, está quase tudo emprego. Há
à casa, etc. O problema é quando vem uma crise, a taxa de desemprego dispara e as famílias que antes conseguiam pagar a casa deixam de ser capazes de pagar a casa. Ou têm que ir para uma casa mais pequena e se calhar tinham 2 filhos e agora têm que dividir uma casa mais pequena para a família toda, ou têm que ir viver para a casa de avós ou pais, porque a verdade das pessoas é que as rendas são altíssimas e pagá-las sem emprego é impossível. E, portanto, penso que tem que se trabalhar muito ao lado do acesso aos recursos. E em Portugal os recursos estão altamente mal distribuídos, seja acesso a casa, seja o acesso à terra. Pronto. Isto não significa que, ao contrário de haver subsídios para rendas, por exemplo. O Estado, ao fazer subsídios para rendas, está constantemente a tirar impostos de toda a gente para, no fundo, pôr o dinheiro nos senhorios, porque eles vão poder aumentar a renda que cobram, porque há um subsídio do Estado para dar a rendas, e esse dinheiro desaparece e fica no bolso dos senhorios. Eu não estou a criticar os senhorios, não é culpa deles, é a política que estamos a seguir. Enquanto que se o país fizesse um fundo para a habitação, em que as pessoas, à medida que construíam as suas casas, ou reabilitavam nos centros históricos, etc., mas iam pagando de volta à medida dos seus rendimentos, o Estado, passados X anos, tinha o dinheiro todo de volta, os contribuintes tinham pago zero, e de facto tínhamos resolvido o problema da habitação na sua distribuição. Pronto, depois não quero entrar em detalhes sobre políticas como é que se distribui a propriedade, etc. Bah, não é por aí. O sistema é exatamente igual, é só pensar algumas nuances e perceber outros países mais desenvolvidos que Portugal, ou não é mais desenvolvidos, mas que têm este tipo de políticas e o que é que isso significa para as suas populações. Portanto, eu acho que estruturalmente fizemos o erro depois de 2008 não olhar para os problemas económicos do país, de facto, que afetavam as famílias, que levou muita gente para o desemprego e incapacidade de pagar casas e levou muita gente à imigração por aí fora, que tornou-se o país ainda mais dependente do turismo, que é um setor que só um país pobre vai se desenvolver à volta dele, mas houve aí, andava tudo iludido com o turismo. Eu sempre fui contra, continuo a ser contra, basear a estratégia de desenvolvimento de um país no turismo. E se calhar vamos voltar a cair no mesmo erro, assim que passar isto daqui a uns 7 anos, lá vai tudo, investir no turismo e pronto, e depois há uma bomba ali, ou há um sítio turístico mais barato do que lá, e lá se vai tudo abaixo outra vez, como já aconteceu com o Algarve não sei quantas vezes. Portanto, a gente não aprende com os erros, parece. A memória parece que também é muito curta. Até porque o dinheiro depois quando entra, parece que fica tudo... e portanto um país que não tem uma estrutura, uma estratégia industrial, que não tem uma estratégia agrícola, agroflorestal, séria, que não permite aos seus habitantes terem acesso à habitação, o que é que estamos a fazer? Estamos a pôr as pessoas na mão do aleatório ou de qualquer tipo de possibilidade e a vida das pessoas está completamente à mercê. Porque os países que são menos dependentes do turismo, o que é que lhes vai acontecer? Pouco, menos. A economia continua. Nós vamos ficar cheios de elefantes brancos que andámos a construir nestes últimos 7 anos e nos últimos 40, que não vão estar a ser usados. E as casas que eram de pessoas que viviam agora são transformadas em hostels e já não têm condições para famílias viverem ou têm que se voltar a fazer as obras outra vez. Isto por causa de 3 ou 4 anos de maluquice, que se sabia que não ia ser para sempre. E, portanto, quando somos só governantes e é povo, orientados apenas pelo curto prazo, orientados apenas por raciocínios curtos, e não pensar no que é que são reais consequências de tudo o que fazemos, as ações que fazemos, e que o mundo não é como é hoje, tem variações, tem ciclos, nós depois chegamos à altura má e não estamos preparados como estamos agora, não estamos preparados agora. E andamos a discutir subsídios, isto e aquilo, não sei com que dinheiro é que vai haver para o ano, porque esse dinheiro que vem para o ano, ou nos próximos 10 anos, não equivale à queda do PIB só este ano. E, portanto, esta bazuca, esta ilusão que estão a mandar, esta areia para os olhos que estão a mandar da população, estas migalhas que agora vêm e as prestações, vêm com um custo social grandíssimo, que é, vamos ter que pagar isto com muita austeridade, quer eles queiram, quer não, é assim que vai ser, porque é assim que a economia capitalista funciona e é cíclico. As crises financeiras associadas a políticas de austeridade, perda de direitos, maior desigualdade. Os momentos de crise económica são os momentos em que as desigualdades no mundo aumentam, dentro das sociedades aumentam, as pessoas ricas vão ficar mais ricas, os pobres mais pobres. E, portanto, penso
que estamos a iludir as pessoas, não olhar para a gravidade da situação. É um país que, no nosso país, não produz, que é 70% das hortícolas que consome, e, portanto, cereais, imagino que nem 30%, bem menos, provavelmente. Não se vê praticamente produção de cereais para consumo humano, que se vê é cereais para consumo de gado, e, portanto, eu quero ver o que é que acontece a um país que não produz a sua comidinha, anda a vender só pacotes turísticos. O que acontece quando a comidinha falta? Porque se acontece uma coisa mais grave, como em março já aconteceu, houve racionamentos de cereais. A Rússia fechou logo as exportações de cereais. E de onde é que compra Portugal? Não é? E por isso é que ir ao supermercado só nos deixavam comprar 2 quilos de farinha. Isto foi com 1 mês e meio parados, não foi nada. Portanto, estamos há muito tempo a tomar as políticas erradas. Obviamente que depois há consequências. Não é? Portanto, mas se andamos sempre na amnésia, vamos voltar sempre a cometer os mesmos erros. Eventualmente acordaremos algo e tentaremos pensar de uma forma mais estruturada as coisas, mas há coisas que é possível fazer e há muita coisa que é possível fazer e não é preciso muito dinheiro para acontecer. A distribuição da terra para ser utilizada de uma forma mais eficiente e mais equilibrada perante as populações e não ao domínio de meia dúzia de pessoas, como é atualmente, como era antigamente. É o que está a acontecer atualmente. A entrada de grandes grupos económicos na propriedade da terra, não é? E cada vez mais excluídas as populações do acesso à terra e da água, porque as barragens que nós vemos aí não são barragens públicas, são privadas. São para certos agentes económicos, normalmente muito grandes, utilizar aquela água. Aquela água é desviada dos rios e é desviada de uma série de sítios onde as outras pessoas podiam usar, mas sem mais nem menos é apropriada. Portanto, os recursos existem, estão mal distribuídos, podemos fazer muitas coisas em relação a eles. Acho que temos de trabalhar sobre aquilo que é crucial na nossa vivência, que é a habitação, alimentação, e tentar garantir que exista o acesso a um sistema de saúde universal, por forma que as pessoas possam sendo tratadas das suas coisas. Eu por aí o meu enfoque, e não tanto nestes milhões que vêm aí, que não são assim tanto em primeiro lugar. Em segundo lugar, já estão distribuídos, porque as condições de acesso já estão mais que pensadas, e, portanto, a gente sabe para onde é que vai parar o dinheiro, que é para, outra vez para as grandes empresas. Porque para ter condições de acesso ao financiamento é preciso ter condições para poder se candidatar, e por muito que eles digam que isto vai ser outra coisa, este Green New Deal é uma transformação tecnológica, mas não é uma transformação social. É uma transformação tecnológica, mas a distribuição desses fundos vai ser outra vez para os grandes grupos e não vai mudar nada. Portanto, acho que temos que abrir os olhos e quem quiser pensar de uma forma mais holística sobre a vida, o que é vida, como se organiza o sistema económico e social, acho que podemos pensar. Acho que Portugal tem uma série de experiências muito interessantes no passado. Acho que temos uma lei de base de habitação que passou, ainda agora tivemos esse timing perfeito, que é Helena Roseta e outras pessoas puseram muita energia a criar uma lei de bases para a habitação em Portugal. As cartas estratégicas de habitação que podem ser criadas pelas câmaras municipais. Nós temos que olhar para isto como uma grande ferramenta, que temos populações para aceder ao direito à habitação, e felizmente Portugal desenvolveu esta lei de base nestes 10 anos. Eu penso que esta é a maior contribuição que houve pós a última crise para podermos ser mais resilientes. Ainda não fizemos assim as políticas de habitação, mas podemos fazê-las e temos instrumentos para o fazer. E temos um historial de algum sucesso, de coisas que correram bem, cooperativas de habitação e projetos de habitação. E, portanto, podemos resolvê-lo. As soluções existem. A produção alimentar, temos um país riquíssimo, especialmente no seu interior, de terras boas, de água que ainda há, está mal gerida, gasta-se. Estou no Alentejo e ao lado a barragem estavam-se a queixar que estava vazia, mas ao lado temos milhares e milhares de hectares de milho transgénico intensivo. E, portanto, claro que a barragem está vazia. Portanto, não é a falta de água. A água é que está a ser mal gerida, porque está a ser gerida por pessoas que só estão a maximizar os seus lucros e que nem sequer vivem nos territórios. E, portanto, se houver uma seca aqui, eles nem estão aqui para sofrerem com a seca. Eles estão aqui só para extrair a água, fazer os seus milharais, ganhar os subsídios da União Europeia, fazerem lucro. E se um dia isto fica, como os olivais super intensivos, e no dia em que a terra fica desértica, abalam e a gente fica com o prejuízo. E, portanto, temos que abrir os olhos e temos que começar a organizar-nos coletivamente e perceber o que é de facto
aquilo que nos afeta, a nossa qualidade de vida, o que é que de facto já foi feito e que pode-se fazer com pouco, que é muito. A solução para os problemas acho que são relativamente fáceis. Anda muita gente a querer propositadamente talvez atrapalhar-nos, mas as soluções na humanidade que está aqui há milhares de anos já existem há muito tempo. Temos que tentar, agora o que é que estão a fazer? Estão-nos a dividir. Se é pela máscara, se é pelo confinamento, se é pelos negacionistas, os conspirativos, pronto, cada um tem um nome, e estamos todos uns contra os outros, e isso vai aguçar. Por isso é óbvio que soluções de cooperação entre pessoas neste momento não vão estar a ser promovidas. As pessoas têm medo de tocar-se, as pessoas têm medo de se ver, as pessoas têm medo de estar próximas umas das outras. É proibido 5 pessoas se reunirem. Como é que um movimento cooperativo, social, etc., se organiza? Sim. Portanto, isto é uma destruição social em massa, de capacidade de resistência em massa, e é dividir para reinar. E, portanto, quem tem o poder económico gosta muito disto. E esta questão do Covid é brilhante nesta questão do dividir para reinar, porque há um argumento muito forte nas sociedades ocidentais, que é a minha liberdade termina onde começa a liberdade dos outros. Mas ambas as ditas fações, nesta guerra civil que vivemos, usam o mesmo argumento e têm direito a utilizar, não é? A pessoa que pode, olha, tu podes usar a máscara, mas não podes obrigar a mim, a tua liberdade termina onde começa a minha, e o lado da facção a favor, por exemplo, da máscara diz, não, mas tu tens que usar porque senão passas a mim o vírus e a tua liberdade termina onde começa a minha. Portanto, ambos os lados estão a usar o fundamento essencial filosófico da sociedade ocidental, que é essa velha máxima, a minha liberdade termina onde começa a liberdade dos outros. E, portanto, neste momento este conflito está tão presente que realmente vai ser difícil organizar as pessoas e focar, e depois há imensos alvos. Eu estou positivo, faço parte de uma cooperativa, estamos cada vez mais organizados e estão a aparecer imensas cooperativas no país, pessoas estão-se a auto-organizar. Há muitas pessoas também se a distribuírem melhor no território, porque as cidades vão ser atacadíssimas por isto tudo, já estão a ser. As cidades têm muito pouco acesso a comida, muito pouco acesso a casa, e só se houver muito emprego e rendimentos é que compensam viver, não é? Se há muito desemprego, na cidade não há comida nem água, não é? É preciso ir buscar a algum lado, é preciso ter dinheiro para pagar. E, portanto, o que está a acontecer, já aconteceu depois de 2008, foi o início do movimento de pessoas no território a distribuírem-se para aldeias, vilas, pequenas cidades que não estão necessariamente as duas grandes cidades do país. E eu penso que isso também é positivo e está a acontecer claramente agora. E estão a acontecer uma série de movimentos no interior do país, no sul, no norte, de aldeias, vilas, a terem jovens famílias, pessoas de várias gerações a mudarem-se, a tentar encontrar a sua subsistência. O interior do país é riquíssimo em recursos naturais e é uma questão de sabermos reorganizarmos e lidarmos com a situação, sabendo que não podemos obrigar todos a seguir esse caminho, não é? Mas organizarmos com aqueles que partilham as mesmas ideias e tentar encontrar respostas resilientes para o que vai acontecer. Jorge, isso é de facto uma perspectiva também muito interessante e queria dizer, não sei se será profética, mas tem uma componente de uma visão de um cenário futuro, de cenários possíveis que temos que evitar. Eu acho que, sobretudo, o que eu retiro daquilo que disseste é aquilo que podemos evitar e como é que poderemos ter um futuro, tirar disto, extrair disto lições para um futuro melhor e sobretudo, uma aprendizagem que acelere certos processos que já existiam, estavam em curso ou estavam mais estagnados, mas que pode ser um acelerador, até tem esse aspecto positivo, não é? Agora, só para terminarmos aqui com uma pergunta um bocado provocatória, mas que também tem havido alguns investigadores a destacar isto, que é a questão do debate científico. Deve ser mantido exclusivamente na comunidade científica, não é? Quer dizer, muitos investigadores e comentadores têm afirmado ultimamente que os cidadãos comuns, ou seja, quem não é investigador, como tu, ou que não faz investigação, não deve fazer a sua própria investigação também, não é? Não deve... não tem competências, porque uma pessoa que não é doutorada ou que não tem o mestrado não tem uma competência para ler um paper científico, por exemplo, não é? Diga-me, e também é verdade, não terá competência para interpretar
muita coisa. Mas o que é que achas disto? As pessoas não devem... Acho que quando sou adepto da investigação-ação, a investigação-ação é a ligação da investigação com a comunidade. É o cientista não estar fechado na universidade, mas fazer parte da sua comunidade e tentar, dentro das suas ferramentas, debater-se e resolver problemas. Eu passei algum tempo em universidades e da altura pensei, não estou aqui a fazer nada. Vou, mas é para algum sítio fazer alguma coisa, e eu, com outras pessoas, criámos a Cooperativa Integral Minga, com outros projetos. Que vive na ligação com os agricultores locais, que vive da ligação com as pessoas daqui e dos seus problemas. E, portanto, os problemas das pessoas, primeiro, constituem a nossa ação. Em segundo lugar, a resolução tem que passar por elas. E eu penso que qualquer pessoa que tenha o mínimo de capacidade de entender os problemas consegue explicá-los aos outros. E consegue explicar as razões da análise. Pode, se calhar, depois irmos à estatística e depois a pessoa não é boa em matemática. Tudo bem. Aí acredito que uma pessoa que seja melhor a ler matemática, pronto, dá jeito. Mas entender a lógica, entender os raciocínios, está ao alcance de qualquer um. E acho que é muito mau se a ciência tem medo de confronto. Porque quem tem medo de conversar é porque provavelmente não tem os raciocínios assim tão fortes. Portanto, as minhas opiniões, na área que for, são para ser escrutinados pela população, porque foi a população que me pôs na posição onde eu estou hoje em dia, fui financiado ao longo da minha vida para estudar, agora já não, há 7 anos que não estava ligado à universidade, mas foi com os impostos de toda a gente que eu tive a hipótese de fazer o percurso que fiz, e portanto aquele conhecimento que eu tenho foi absorvido pela população, por um conhecimento que já existia na sociedade, fui financiado pela população, eu devo tudo à minha população, e portanto, o que eu vejo é pessoas inteligentes, eu não vejo pessoas parvas. Eu consigo, como acho que qualquer pessoa consegue comunicar com qualquer pessoa, as pessoas não são parvas só porque não têm um doutoramento. As pessoas são inteligentes e, se calhar, mais inteligentes e mais abertas, muitas vezes pessoas que nunca saíram da universidade. E aquilo que eu vejo hoje em dia é até ao contrário. Eu vejo pessoas, por vezes, que têm uma baixa escolaridade, mas como são menos dominadas pelo sistema de pensamento e pela forma de fazer pensamento, pronto, que há nomes para isso, pronto, já foi analisado como é que o pensamento é constituído em certos meios. Essas pessoas são mais livres para pensar, e muitas vezes essas pessoas estão mais ligadas à natureza e observam a natureza, e observaram a vida, e viram que há sempre momentos em que pessoas morrem, e que a vida acontece e continua, e que há momentos bons e maus, e conseguem entender as coisas. Eu acho que é completamente errado afastar a população da ciência. Isso mostra uma prepotência gigante, uma vontade de não ser escrutinado, e acho que a nossa função é traduzir na linguagem mais simples, não é estúpida, mas é simples, para que o máximo de pessoas possam interrogar-nos, e melhorarmos o pensamento. Acho que isso é típico da arrogância ocidental e do meio académico em geral, e do problema que ele nos causa com as suas más soluções para as nossas vidas, e o facto de estarmos a arrastar problemas sociais e ambientais é consequência desse tipo de pensamentos. Sim. Bom, Jorge, eu queria agradecer a tua participação nesta entrevista, e acho que lançaste muitas possibilidades de debates futuros, e muitas ideias que terão de ser digeridas pela nossa audiência, também à qual eu agradeço por ver este vídeo, e muitas ideias aqui para integrar, muito food for thought, como se diz em inglês, não é? E espero que que isto suscite mais debate ainda, porque no fundo creio que é isso que todos concordamos que é necessário para chegarmos a um terreno comum, e termos mais debate, para termos mais decisões e mais planos de ação à prova de erro humano, que é isso que queremos, e que garantam o nosso futuro. E obrigado pelo teu contributo nesse sentido, e agradeço mais uma vez à nossa audiência também.
Obrigado por assistirem a mais uma entrevista Prisma, que certamente nos ajudou a compreender e a navegar melhor os tempos em que vivemos. E gostaria só também de deixar a indicação que vamos deixar no descritivo do vídeo também o link para o paper do Jorge e também os links para o contacto do Jorge e para a cooperativa de qual ele é presidente e outra com qual ele colabora. Muito obrigado mais uma vez a todos e obrigado por assistirem e obrigado, Jorge, pela tua participação. Obrigado, muito obrigado. Tudo obrigado, bom. obrigado. Obrigado.